Esse ano foi totalmente atípico e a pandemia acabou atrapalhando muitos planos, tá, das pessoas. E aí, o que a gente faz em 2021? A gente refaz todo o nosso planejamento, todos os nossos planos, ou a gente espera mais um pouco? Quem vai dar muitas dicas agora sobre isso aqui pra gente é o contador, palestrante e especialista em contabilidade digital, Fabiano Azevedo. Gente, esse homem tá maravilhoso. Daqui a pouco vai vir mais, eu fico muito feliz com isso. É sempre um prazer estar aqui. Toda vez que você me convida, eu já digo com certeza. Diga só o que é que a gente vai conversar. É verdade, ele só diz isso. Me diga só o tema. Maravilhoso demais. Obrigada, meu amor. Um prazer. Para muita gente foi um ano muito difícil, né? Assim, teve cortes aí no orçamento, reorganização financeira, não foi, Fabiano? Foi muito difícil, né? A gente sabe que as empresas passaram por muitos problemas e aí isso não tem como não impactar, na verdade, também na casa das pessoas, nas famílias, né? Foram empresas demitindo os funcionários, empresas tendo que fechar e aí fica funcionário e também fica o dono da empresa, enfim, sem emprego, sem renda, né? É bem complicado, foi um ano muito difícil mesmo. Tá, e agora para esse momento que a gente tá, né, final de ano, começo de ano, sempre é um momento que a gente vem com essa ideia de renovação, né, de novos planos. O que a gente faz? A gente para, a gente avalia a nossa realidade financeira e da empresa? Sim, é muito importante que a gente faça um planejamento, né? Um planejamento orçamentário. Quando eu falo de planejamento, de você planejar, por exemplo, o ano de 2021, como é que vai ser, como é que vai acontecer o meu orçamento em 2021. Sim. É muito importante que a gente saiba o quanto a gente, provavelmente, a perspectiva de receita que a gente vai ter lá em 2021, né? E que a gente saiba o que é que a gente vai ter de despesa. Aí a gente vai fazer o orçamento. Mas é muito importante que quando a gente coloca, a gente fala muito sobre orçamento e as pessoas acham que basta anotar ali o que está gastando e o quanto ganhou. Não funciona dessa forma. Quando você vai planejar, você tem que ver, bem, o meu valor de receita, o meu salário, a minha distribuição de lucros, o meu prolabore, enfim, é X, eu posso gastar Y e esse Y precisa ser dividido para contemplar, para que eu honre as minhas despesas. Mas não é apenas você sair anotando ali, porque realmente você vai saber o quanto você gastou com cada coisa, mas você não vai ter uma organização financeira se você não planejar, se você não impor um limite ali de até onde você deve gastar, entendeu? Tá. A depender dessa avaliação aí, né, que se vai fazer, cabe um replanejamento? Sim, com certeza. Na verdade, assim, a gente sabe que a gente precisa sempre reavaliar, né, durante o ano o nosso orçamento. Ótimo, se for necessário, replanejar. Né? Porque assim, o que é que acontece? A gente sabe também que, por mais que a gente faça um planejamento, a gente sabe que existe também alguns fatores externos que podem mexer ali no nosso orçamento. Então, assim, a inflação, por exemplo, é algo que pode fazer com que aquele valor que você destinou ali para, por exemplo, as suas despesas em casa com alimentação, se torne inviável, porque tudo aumentou, você vai precisar de um valor a mais ali para contemplar o que você, enfim, com o que você gasta ali em relação ao supermercado, enfim, até muitas vezes em relação também à viagem. A gente sabe que a gente precisa viajar um pouco, às vezes para descansar, ao transporte, então é muito importante que a gente reavalie sempre, né, para saber, inclusive, se isso está sendo positivo ou negativo. Certo. Se essa avaliação ela for negativa, né? Infelizmente a pandemia em 2020 acabou prejudicando muito o meu negócio, a minha vida pessoal. O que eu faço, hein? Exatamente. Quando você vai reavaliar e você percebe que tá ruim, mesmo você tendo planejado, o negócio piorou porque você teve, de repente, um ganho a menos ali, a sua receita diminuiu, ou a inflação aumentou a ponto do que você tinha destinado ali para contemplar as suas despesas não conseguir, enfim, não ser necessário, né? É importante que você realmente refaça o seu planejamento. Por isso que é bom reavaliar, principalmente quando ele dá negativo, porque você precisa, para não ficar no vermelho, e inclusive organizar ainda ali uma reserva para futuras surpresas, né? Isso. No caso da avaliação positiva, posso seguir com os planos, com os meus projetos, tudo que eu tinha sonhado para realizar? Olha, numa avaliação positiva, você pode seguir o que você tinha planejado, né? Porque é muito importante, eu falo muito isso. Quando a gente faz uma reavaliação do nosso orçamento e a gente percebe que ele está sendo positivo, que a gente está conseguindo manter, até por conta da nossa disciplina em respeitar o que a gente tinha planejado, porque é muito importante que a gente tenha disciplina, né, para a gente conseguir manter o que a gente tem planejado. Eu sempre indico que a gente
consiga, que a gente continue dentro daquele planejamento, que a gente não aumente a nossa despesa por conta de uma receita que está sendo maior e você não estava prevendo. Certo. Você pega esse valor que está sobrando e você, de repente, direcione para uma reserva. Aumente o valor de reserva. Mas que você não saia gastando, aumentando a sua despesa apenas porque o seu planejamento está positivo, está dando certo, ou, de repente, porque ele está dando mais certo do que o que você pensava, Sim. entendeu? Então é bom ficar aí, ó, pessoal, bem alerta, viu? Por falar nisso, a gente ainda está em pandemia, né? Para algumas pessoas ainda está uma situação muito incerta. E aí, hein, Fabiano, é bom ir com calma, é bom ter o pezinho ali no freio? Exatamente isso. Por isso que eu falei em relação à questão da reavaliação positiva. Sim. Quando você reavalia e vê que foi positivo, vale a pena, principalmente num momento como esse, aumentar ali a sua reserva e ter uma cautela maior, porque a gente está vivendo um momento totalmente instável economicamente falando, né? A gente sabe que a pandemia ainda existe e a gente não sabe até onde ela vai, apesar das vacinas começarem a chegar, a gente não sabe como isso vai funcionar. Então, o ideal é que a gente realmente fique ali com o pé no freio. Existem, inclusive, alguns estudos aí que dizem que a grande crise da pandemia vai acontecer em 2021. Ela está por vir, Ela está né? por vir ainda. Então, nesse momento, agora em 2020, a gente sabe, inclusive, até que algumas empresas, durante a pandemia, agora se sobressaíram mais, né? Foram mais necessárias para as pessoas. Então, as pessoas acabaram consumindo mais enfim, a empresa começou a faturar mais. Mas, no geral, houve muito desemprego, houve muita gente desempregada, muitas empresas fecharam. E aí, por conta disso, é sim necessário que a gente ponha um pé no freio para entender como vai funcionar 2021. Muito bem. Quem quer começar a organizar a sua vida financeira, o que é que dá para fazer, hein? Então, eu sempre oriento o seguinte, né? Você precisa fazer um levantamento de todas as suas receitas nos últimos 12 meses. Veja o quanto você recebeu mês a mês durante o ano de 2020, por exemplo. E aí você vai pegar como base aquele mês que você recebeu menos. Aquele mês que você recebeu menos vai ser o mês que você vai ter como referência para fazer o seu planejamento, o seu orçamento. Sim. Então, a partir dele, você vai dizer, eu recebi X e eu posso gastar isso aqui, Y. E a partir de tudo que vier a mais, você vai conseguir, vai ser direcionado para uma reserva que que vai contemplar, com certeza, qualquer situação inesperada que venha a acontecer. Um outro ponto que você também pode fazer é entender quais são as suas receitas, as suas previsões de receitas, né? As receitas futuras, como, por exemplo, o 13º salário, um terço das férias. São valores que você sabe que você ainda vai receber futuramente e esse valor pode ser também programado para contemplar despesas futuras. Sim. Como, por exemplo, matrícula das crianças, material escolar, IPVA, tudo isso são coisas que você pode programar, as despesas que você pode programar com receitas futuras. Sim. Até porque, assim, você vai programar, mas pode ser que, por exemplo, chegue em abril, maio, você fique desempregado. Então, você não vai ter esse valor no final. Se você tiver a sua reserva, você vai chegar lá no final do ano e vai conseguir contemplar essas despesas, arcar com as despesas. Você pode, de repente, a gente sabe que tem empresas que não respeitam, enfim, as regras e acabam chegando no final do ano e não pagando o 13º integral ou não pagando o 13º. Se você tem uma reserva, você vai conseguir utilizar essa reserva para arcar com as despesas que estavam programadas. Com essas despesas eventuais, né? Eventuais. Que infelizmente elas existem e precisam ser pagas. Com certeza, com certeza. E Fabiano, para a gente fechar aqui, se tem dificuldade de fazer sozinho, pede ajuda, né? Com certeza. Tem muitos profissionais interessantíssimos, assim, muito competentes no mercado, que podem ajudar. Né? Além dos profissionais, a gente sabe que muitas vezes é só uma dúvida, então existem muitas plataformas hoje na internet que você pode buscar, assistir a um vídeo, ler algum artigo que pode ajudar sim a você entender melhor como fazer o seu orçamento. Mas eu digo sempre que a disciplina é o ponto principal. Você planejar e você ter disciplina para seguir o que você planejou é o que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes a gente até planeja, mas a gente não segue. Chegar lá em dezembro, deixa eu ver aqui como é que vai ser meu ano de 2021.
vou planejar tudo aqui, aí chega em janeiro, já começa a gastar com outra coisa, já nem lembra do orçamento ali que planejou, já esqueceu. Né? Já esqueceu do próprio planejamento. Exatamente. Então, a disciplina, ela é fundamental para que você consiga realmente, enfim, o resultado que você espera quando você planeja um orçamento, entendeu? Muito bem, maravilhoso demais. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, hein? Então, quem quiser mais dicas, pode ir lá no meu Instagram, no Fabiano Azevedo, com 2 O's no final, que eu vou estar lá disponível para ajudar no que for necessário. Maravilhoso demais. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço sempre. Estou sempre, enfim, aberto. Sempre que quiser me convidar, estou por aqui. Maravilhoso. Desde já eu desejo boas festas, tá? Caso a gente não se veja mais esse finalzinho de ano. Feliz Natal também para todo mundo e que seja um 2021 de muita paz, tranquilidade. Amém, amém. Obrigada, viu, mais uma vez. Então é isso, tá? Vamos todo mundo aí, ó, se organizar e mesmo nos tempos de bonança também é bom manter o pé no freio, tá? Muitos os estudos, né, de acordo com o Fabiano, ele falou aqui pra gente que há estudos aí que prevêem que a crise, né, da pandemia, ela realmente vem em 2021, então vamos nos preparar para que a gente consiga passar por esse momento difícil se ele vier. Obrigada, meu amor, mais uma vez, tá? Obrigada, eu que agradeço. Bom dia, gente. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá, pela sua companhia. Continue aí acompanhando a programação da TV Mar. Nós voltamos amanhã no clima de sextou, a partir de 9h30 da manhã. Tchau, tchau.